Olá pessoal, meu nome é João Vitor, sejam bem-vindos ao curso Aprenda OpenFOAM na Prática. Nosso objetivo nesse curso é aplicar diferentes físicas que vocês vão encontrar em problemas de engenharia bem diversos com uma ferramenta muito poderosa que é o CFD. Então, para isso, nós vamos utilizar um software chamado OpenFOAM, que é um software aberto, e ao longo desses exemplos que a gente vai fazer junto nesse curso, nós vamos ganhar familiaridade com esse software e com as aplicações de CFD de maneira geral. Nesse módulo 0, nosso objetivo é introduzir uma revisão dos principais conceitos de fenômenos de transporte, cálculo vetorial e também aplicações numéricas, de modo a contextualizar as aplicações de CFD que nós vamos utilizar nos módulos a seguir. Então, esse módulo ele vai servir como uma revisão mais básica. Nós não vamos entrar tanto na prática nesse primeiro módulo, mas após esse módulo, nosso objetivo é já estar prontos para conseguir fazer simulações cada vez mais complexas com o OpenFOAM ao longo desses exemplos que vamos fazer juntos. Então, para começar, nós vamos fazer uma breve revisão sobre variáveis de campo e também algumas grandezas físicas que nós vamos encontrar ao longo do nosso trabalho de CFD. E a primeira delas é uma grandeza escalar. Como vocês sabem, diversas propriedades e termos físicos que são muito importantes para nossas aplicações do dia a dia de engenharia, elas são definidas somente por um número, ou seja, elas são definidas somente por uma propriedade associada a esse conceito. Um exemplo disso muito importante é a temperatura, por exemplo. Com somente um valor, no caso 25 graus Celsius, como mostra o exemplo, eu sou capaz de completamente definir essa grandeza chamada temperatura. Ou seja, a gente define que a temperatura é uma variável escalar, ou seja, que ela é representada somente por um valor numérico associado, muitas vezes, a uma unidade de medida. Então, aqui na foto, se a gente tivesse um termômetro, a gente já consegue medir essa grandeza de temperatura com facilidade. Nenhuma outra informação é necessária para definir essa variável. Seguindo essa linha, outras grandezas não seguem precisamente essa lógica. Existem algumas variáveis que vão depender de mais de um valor. E um exemplo clássico disso é a velocidade. Na velocidade, eu preciso de 3 componentes, ou seja, 3 informações que juntas vão me dar uma informação de velocidade completa. Então, muitas vezes, esses vetores que a gente chama como a velocidade vão depender de um sistema de coordenadas que a gente tem que definir. Então, na figura aqui, a gente vê um barquinho aqui em um sistema de coordenadas cartesiano, ou seja, x, y e z. E a velocidade é definida por um vetor. Ou seja, eu tenho que ter uma velocidade em x, uma velocidade em y e uma velocidade em z. Assim como também a posição, que vai depender de um ponto de origem que a gente tem que definir. E aí a gente consegue calcular um vetor posição como a diferença de onde esse barco está em relação a essa origem. Quando a gente trabalha com CFD, muitas vezes a gente trabalha com variáveis de campo. Ou seja, ao invés de a gente trabalhar, por exemplo, com uma única velocidade desse barquinho, a gente está interessado em um sistema maior, que vai ter diversos pontos de interesse, e a gente está medindo uma determinada variável, seja ela escalar, seja ela vetorial, ao longo de um campo inteiro. Então, aqui nessa foto, por exemplo, a gente está vendo um exemplo de um rio, com uma pedrinha aqui no meio do rio. E a gente pode observar que esse rio tem diversos vetores aqui preenchendo ele, que seria, por exemplo, o campo de velocidade desse rio. A gente vai ver isso constantemente ao longo do nosso trabalho de CFD, e é muito importante a gente se familiarizar com isso. De maneira formal, um campo vetorial é uma função que ela vai associar um vetor, um escalar, uma grandeza que a gente está medindo, com diversos pontos no espaço, de modo que a gente forme uma nuvem ali, um campo de uma determinada propriedade. A gente também pode trabalhar, e é muito comum a gente fazer isso em aplicações de CFD, com uma grandeza que é uma certa generalização de um vetor, que é uma grandeza tensorial, um tensor. Então, se a gente extrapolar um pouco a lógica que a gente estava utilizando antes, imagina que a gente tinha um escalar. Um escalar é definido por somente uma propriedade. Já o vetor a gente precisava de 3.
E a gente pode definir uma variável que dependa de mais de 3 propriedades, né? Então, a gente cria uma variável chamada de tensor, e ela vai ter uma ordem n. E essa ordem n, ela vai seguir a lógica que a gente utilizou para aumentar de escalar para vetor. O exemplo mais tradicional de tensor é uma matriz, né? Que muitas vezes é uma matriz 3x3 nesses casos aqui. Então seria como se a gente estivesse pegando um vetor e adicionado mais dimensões a esse vetor, né? Então, ao invés de ter, assim como o escalar precisava de uma informação, o vetor precisava de 3, e agora a matriz precisa de 9, é como se a gente estivesse adicionando ali uma ordem a mais. Então, é muito comum a gente utilizar essa expressão aqui, tensor de ordem 2 para uma matriz, tensor de ordem 1 para um vetor e tensor de ordem 0 para um escalar. E, né, a gente pode ver aqui nesse exemplo como é que é a lógica. A gente começa em ordem 0 com somente uma informação. Como a gente vive em um mundo tridimensional, né, ao aumentar a ordem, a gente vai botar mais informações aqui de modo que a gente tenha 3 propriedades. E a gente pode seguir a mesma lógica aqui para um tensor de ordem 2, botando aqui mais 2 colunas aqui nesse vetor, né, de modo a gente ter 9 aqui variáveis necessárias para definir completamente esse tensor. E aqui a gente pode extrapolar também, né? A gente pode aumentar para além da ordem 2. Então, se a gente tem em ordem 0 somente uma informação, em ordem 1 nós temos 3, e em ordem 2 nós temos 9, nós poderíamos criar, por exemplo, um tensor de ordem 3, que ao invés de ser uma matriz, né, que a gente pode ver aqui num espaço como uma espécie de quadrado, ela seria, de certa forma, um vetor de matrizes. A gente teria uma espécie de cubo aqui. A mesma coisa pode ser feita para a ordem 4, ordem 5, ordem 6, que a gente extrapola um pouco a visualização mais geométrica aqui desses tensores, mas da mesma maneira a gente está vendo ali um conjunto de informações que junto vai dar uma determinada propriedade para a gente, né? É muito comum se trabalhar com tensores de ordem 4 para algumas aplicações ali relacionadas à taxa de deformação. Existem usos para esses tensores de mais alta ordem na engenharia, não é um conceito somente matemático. E a gente pode visualizar, né, o que significa um tensor de maneira mais prática, comparando aqui com o tensor das tensões, né, que talvez seja o tensor mais famoso aqui na engenharia. Então, o que significam essas 9 variáveis, né? Se a gente trabalhar em coordenadas cartesianas, onde nós temos uma direção x, uma direção y e uma direção z, o que nós vamos observar? Nós podemos associar esse tensor a uma espécie de cubo, onde nós temos 3 faces aqui que estão nas direções perpendiculares a essas direções x, y e z. E nós podemos pensar cada componente, cada face desse cubo aqui, como se fosse uma espécie de linha nessa matriz. Então, se a gente observar aqui, por exemplo, a direção x e essa face perpendicular a x, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que vão existir 3 componentes aqui associadas a essa face, cujo significado a gente já vai ver o que significa, mas elas estão localizadas nessa face. Então, tudo que está nessa face vai ficar nessa linha aqui. E o que significam as componentes? Essas componentes elas vão ser, nesse caso aqui, representar as tensões, né, que o tensor de Cauchy vai estar representando essa grandeza, nas direções específicas nessa face. Então, por exemplo, um caso clássico aqui é o cisalhamento, né? Se a gente tem um cisalhamento ocorrendo aqui, ou seja, uma outra face em contato, gerando um atrito aqui com essa superfície perpendicular à direção x, se essa superfície estiver deslizando na direção y, o que eu vou ter? Eu vou ter uma tensão nessa direção aqui apontando para cima. Eu não vou ter necessariamente uma tensão aqui apontando para a esquerda aqui na direção z. Ou seja, eu vou ter nessa linha aqui, nessa primeira linha do meu tensor, eu vou ter uma componente não nula nessa variável aqui, sigma xy, que é uma das 9 componentes desse tensor. Se eu estiver pressionando esse cubo na direção x, eu vou ter uma componente não nula aqui em sigma xx. Então, o que isso está representando? Isso representa um conjunto aqui, uma combinação de 2 informações, que vão dar, que como cada informação vai ter 3 direções, a gente consegue 9 variáveis ao todo. Ou seja, nós temos 3 faces aqui para trabalhar,
e nós temos 3 direções associadas a uma face para se trabalhar, ou seja, 3 vezes 3, 9 aqui. E a gente pode, né, trabalhar com variáveis de campo de maneira escalar, de maneira vetorial, de maneira tensorial e estender isso, né, não só a coordenadas espaciais, como também a coordenadas temporais. Ou seja, eu tenho uma determinada informação, por exemplo, de uma velocidade que está em determinado ponto, e além disso eu tenho a informação de como essa velocidade atua em diferentes tempos. Essa extensão de variável de campo aqui, que vai depender de x, y, z e t, vai ser a forma mais comum de se trabalhar em CFD com qualquer variável que a gente esteja resolvendo. Então é muito importante aqui esse conceito. Beleza. Então nesse capítulo a gente viu uma revisão muito breve aqui dos principais conceitos físicos aqui que a gente vai ver ao longo desse módulo. E agora, no próximo módulo, nós vamos ver os operadores matemáticos e fazer uma breve revisão dos operadores de gradiente, divergente, derivada temporal, de modo a gente conseguir aplicar isso futuramente em CFD. Agora que nós fizemos uma breve revisão sobre as variáveis de campo e as grandezas físicas que nós vamos ver no problema, nós vamos fazer agora uma revisão muito rápida aqui sobre operadores matemáticos, ou seja, as operações que nós podemos fazer em diferentes aplicações para conseguir resolver nossos problemas de CFD. Então, começando logo do início, né, de cálculo 1, vamos fazer uma revisão bem breve aqui da derivada. A derivada, né, naturalmente, é um limite que a gente define lá matematicamente como sendo o limite de uma diferença, né? A gente está substituindo ali duas distâncias que estão ficando cada vez mais próximas, de modo que quando a gente chega nesse limite, a gente fica numa reta tangente de uma curva aqui, como a gente mostra nesse gráfico aqui em vermelho. E essa derivada, né, de maneira mais geral, ela não é só uma reta tangente, né? Ela vai estar representando para a gente o quanto que uma determinável variável, nesse caso aqui, de uma variável apenas, um gráfico aqui definido por x e uma f de x, o quanto que f de x é sensível a variações de x. Então, por exemplo, se eu tenho uma derivada nessa posição aqui, se eu mover x para a direita um pouco, eu sei que a minha f de x vai tender a crescer em uma determinada velocidade. Se eu tiver em uma região aqui, nesse vale mais à direita, eu sei que essa tendência, essa sensibilidade a x vai ser muito menor. Meu f de x vai variar menos em função de x. Então, ela vai dizer para a gente a sensibilidade e a taxa de variação de uma determinada propriedade. É um conceito aqui que a gente vai precisar extrapolar para múltiplas dimensões ao trabalhar com esse tipo de coisa. Mas, né, o que a gente pode definir aqui de maneira mais matemática agora? A derivada, tipicamente, a gente define como esse f' aqui, né, ou dy dx, né, caso a gente esteja utilizando a notação de Leibniz. A gente pode ver, né, como eu mostrei aqui, que esses dois pontos possuem sensibilidades diferentes. Ou seja, se eu movo aqui meu x nesse ponto A, ao redor desse ponto A, eu vou ter uma determinada sensibilidade. Se eu movo ao redor do ponto B, vai ser uma sensibilidade muito menor. E essa derivada, ela vai ter um sentido físico muito importante para a gente. A gente vai conseguir com ela determinar propriedades muito importantes como a velocidade, determinar taxas de vazão, acúmulo volumétrico, entre outras coisas. Porém, né, o que a gente tem de problema com a derivada? A derivada é um conceito que a gente viu estritamente unidimensional, ou seja, a gente tem uma variável, x e a gente tem uma função que depende de x, que a gente consegue determinar essa sensibilidade. Porém, né, quando a gente trabalha com muitas dimensões, que é o caso de problemas de mecânica dos fluidos, por exemplo, a gente precisa estender um pouco essa interpretação, de modo que a gente consiga aplicar a diferentes direções ao mesmo tempo. Então, para isso, a gente cria um operador chamado gradiente. O que é o gradiente? Vamos observar aqui esse campo aqui, que é uma superfície bem complexa, como a gente pode ver. E ao longo dessa superfície, a gente vai ter naturalmente vales, vai ter picos, vai ter regiões ali de alta variação. E o que a gente pode definir? Para cada ponto nessa superfície, a gente vai ter uma direção nessa superfície em que eu vou ter a maior variação.
Então, por exemplo, se eu estou nesse pico aqui à direita, em roxo aqui, o que vai acontecer? Esse pico em roxo, ele vai ser mais sensível numa direção aqui que esteja subindo mais, né? Se eu tiver uma região aqui no sentido negativo de y, né? Como mostra o gráfico aqui, né? Então y vai decrescer para a direita. Se eu for para a direita aqui, eu vou crescer mais nesse ponto, em roxo aqui, nessa região. Ou seja, eu posso criar um operador que vai ter essa informação para mim, que vai dizer para mim que nesse determinado ponto, a direção que vai mais variar, a direção mais sensível a determinada variável, vai ser essa direção aqui negativa em y. E esse operador a gente chama de gradiente. Então, né, formalizando um pouco aqui com um exemplo, o que a gente pode observar? Imagina que você está em uma sala, essa sala é uma sala fechada, mas existe uma janela de um lado da sala, e nessa janela a gente tem uma temperatura mais amena. E do outro lado da sala a gente tem, por exemplo, um fogão ligado. Se a gente extrapolar um pouco essa lógica, né, e a gente assumir que a temperatura ela cresce de uma direção para outra, ou seja, na janela está mais frio e perto do fogão está mais quente, imagina que você é um observador muito sensível e você tem um termômetro em mãos. E aí você está querendo responder a pergunta, pô, para qual direção que eu ando para ficar mais frio ou ficar mais quente? Essa direção, no caso de ficar mais quente, vai ser exatamente a direção que aponta esse vetor gradiente. Então, se a gente tiver aqui esse exemplo aqui, a gente estiver andando nessa direção, a gente vai ver o nosso termômetro mudar muito rápido. Só que o que acontece, né, se a gente tiver uma janela muito grande, um fogão muito grande, a gente conseguir extrapolar isso para somente uma direção, o que acontece se eu andar para o lado? Ou seja, mantendo a minha distância entre a janela e o fogão a mesma. O que vai acontecer é que o meu termômetro não vai mudar de temperatura. E se ele não mudar de temperatura, o que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer para mim que essa direção ela é neutra em relação à sensibilidade da minha variável em função das minhas coordenadas. Em outras palavras, isso vai querer dizer que o meu gradiente nessa direção é zero. Então, se eu estiver em uma situação onde nada está variando, meu gradiente vai ser nulo. E a gente pode extrapolar o gradiente, né, para aquilo que eu falei logo agora, de eu mudar um pouco a direção. O gradiente ele diz para mim sempre a direção de máxima variação. Ou seja, ele vai ter uma direção específica. Mas e se eu quiser saber a direção, ou melhor, e se eu quiser saber a sensibilidade da minha variável a outra direção? A gente consegue fazer isso criando um conceito chamado derivada direcional, que é nada mais que uma derivada parcial, né, que será o produto escalar desse meu gradiente com a direção que eu estou interessado. Então, nesse exemplo aqui que eu utilizei, seria o caso de eu olhar para outra direção e começar a andar nessa direção perpendicular ao gradiente. E aí, nesse caso aqui, vai dar zero. Isso faz sentido, né? Porque se eu andar na direção perpendicular ao gradiente, o produto escalar dessa operação vai ser zero, independentemente do valor do gradiente. Então, isso é uma coisa muito útil para a gente. A gente vai conseguir sempre ter, conhecendo o gradiente e conhecendo a direção na qual eu tenho interesse, eu vou conseguir saber a sensibilidade da minha variável a essa direção. Então aqui seria uma representação gráfica, né? Se eu tiver meu gradiente aqui apontando em preto para essa direção e eu quiser saber a sensibilidade da minha função, né, como por exemplo a temperatura, na direção aqui em vermelho, eu vou fazer uma projeção do meu gradiente nessa direção, o que vai resultar aqui na minha sensibilidade nessa direção. Então, né, isso aqui pode ter muitas aplicações que a gente vai ver naturalmente na vida. Então, por exemplo, quando a gente está subindo uma ladeira, uma montanha, uma coisa com muita inclinação, o que a gente sempre quer buscar? A gente quer buscar o caminho mais fácil de se subir. A gente quer descobrir um caminho que não vai cansar a gente tanto. Então, isso é uma aplicação de derivada direcional. A gente conhece o gradiente da montanha, né? A gente conhece a região de maior declividade. E o que a gente faz para conseguir minimizar esse esforço? A gente vê muito isso em rodovia, subindo a montanha na serra, por exemplo. O que eles fazem? Ao invés de subir a montanha reto, né, seguindo a direção do pico, ele vai fazer ondulações, né, indo muito para o lado, que é perpendicular à região de maior declividade. Dessa maneira, eu consigo evitar um esforço maior,
consigo subir ali dando uma espécie de zigue-zague, e aí eu consigo gastar menos combustível, é um caminho mais eficiente, porque a derivada direcional da altura nessa direção vai ser menor. E isso vai facilitar muito esse caminho que a gente vai tomar. Beleza. Agora, outro conceito que é muito importante também é a derivada material. A derivada material vai ser um operador que a gente vai ganhar familiaridade ao longo do tempo aqui no curso. A gente vai conhecer ele um pouco mais na prática quando a gente falar de termo advectivo, quando a gente conhecer um pouco mais as abordagens aqui de como tratar um determinado operador numa lógica de um escoamento. Só que, de maneira geral, já introduzindo aqui, o que seria a derivada material? A gente conhece a derivada temporal, né? Ou seja, o quanto que uma determinada propriedade está variando no tempo. Só que quando a gente fala de variáveis de campo, se a gente está observando um único ponto, a gente tem que considerar uma outra informação, que seria o seguinte: o quanto da minha variável que está variando no tempo, beleza, isso é uma informação. E a outra informação é o que da minha variável, o que está afetando essa variável na vizinhança, né? Ou seja, qual contribuição que um certo transporte está tendo, que movimentação, que inércia está tendo na variação da minha propriedade. É um conceito que a gente vai conseguir aplicar um pouco mais de maneira física, mas é muito comum a gente ver essa anotação aqui, que seria nossa derivada temporal, mais uma componente aqui espacial, que seria o produto escalar de uma velocidade, escalar o gradiente dessa propriedade. E a gente costuma descrever a derivada material com esse D maiúsculo aqui. E a gente vai conseguir pegar um pouco melhor a ideia nos próximos exemplos. Qual que seria a melhor forma de visualizar? Imagina que você está novamente numa sala com termômetro e agora você tem uma lareira ali pegando fogo e esquentando o ambiente. Você acabou de acender a lareira e você está com o termômetro na mão parado. E aí o que você está fazendo? Você está esperando e está vendo a temperatura da sala aumentar com o seu termômetro. Você estando parado, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai observar esse termômetro aumentar, ou seja, vai existir uma variação da temperatura no tempo nessa posição. E agora o que vai acontecer se a lareira já tiver entrado em equilíbrio, mas você começar a andar pela sala? Se você começar a andar pela sala, mantendo aqui um pouco o exemplo, imagina que a lareira já está acesa há muito tempo, a sala já se normalizou, mas você começa a andar para longe da lareira. O que você vai observar? Você vai observar que o seu termômetro também vai diminuir em temperatura. Ou se você andar mais para mais perto da lareira, você vai aumentar a temperatura do termômetro. Só que isso não é uma derivada que depende do tempo. Você estava se movimentando, e essa movimentação que está fazendo essa variação da medida. E aí a gente volta para o gradiente, né? Por que é o produto escalar de uma velocidade com o gradiente? O gradiente a gente sabe que é a direção de maior variação de uma propriedade. Ou seja, se eu estiver andando para perto da lareira, eu sei que eu vou aumentar minha temperatura. E é justamente essa combinação de andar para perto da lareira com observar essa região de maior alteração que vai dar esse produto escalar aqui de maneira intuitiva, né? Então, a derivada material nada mais é que um conjunto ali que vai unir tanto a mudança de coordenadas, né, essa movimentação que você está fazendo pela sala, essa contribuição de movimento que a gente está tendo, com a contribuição temporal. Matematicamente, né, a gente consegue ver isso dessa maneira aqui. A gente tem um caminho que está sendo feito, esse caminho aqui é uma derivada do vetor posição. Quando a gente vai congelar num instante de tempo e fazer essa operação, a gente vai chegar no produto escalar aqui como mostra esse desenvolvimento. Mas intuitivamente é exatamente esse conceito aqui de andar pela sala, que a gente vê aqui. Já o divergente ele vai ser um pouco diferente do conceito de gradiente e da derivada direcional. O divergente também vai ser um operador, né, que ele vai ter um símbolo muito parecido com o gradiente, vai ter esse nabla aqui, né, com o símbolo dessa letra grega aqui que está aparecendo. Só que a gente vê, né, que vai ser nabla escalar algum operador, né? E essa variável que a gente vai aplicar, o divergente, ela precisa ser um tensor de ordem 1 ou maior. A gente não pode aplicar o divergente para um escalar. E ele vai ter uma propriedade matemática importante, né, que ele vai abaixar a ordem do tensor. Então, por exemplo, se eu estou aplicando uma divergente em um vetor, como por exemplo a velocidade, o resultado dessa operação vai ser um escalar, não vai ser um vetor. E isso é uma coisa muito interessante que a gente pode fazer.
Mas o que significa o divergente de maneira prática, né? O divergente, o que ele está representando, é quase que uma questão de balanço, de uma taxa ali de acúmulo, de geração, de absorção. Então, a maneira mais fácil de observar isso é visual. Vamos ver esses 3 campos vetoriais aqui. Esse exemplo da esquerda aqui, que é um campo vetorial todo apontado para fora, o que a gente poderia observar nele, né? Seria um caso, por exemplo, de uma carga elétrica ali positiva. Nesse caso aqui, em qualquer ponto desse campo vetorial, se eu estiver com um círculo em volta desse campo e ficando com ele cada vez menor, o que vai estar acontecendo, né? Sempre nesse círculo aqui eu vou ter uma situação onde eu vou estar sempre apontando para fora e sempre vai ter saída. É como se eu estivesse sempre gerando um fluxo ali desse campo, qualquer ele seja, né? Então, por exemplo, no caso de uma carga elétrica, sempre que eu estiver observando isso, eu vou sempre estar observando esse fluxo ali para fora. Já o outro caso, né, apontando para dentro, é o contrário. Eu sempre vou ter, não importa de onde eu observe esse campo aqui, né, ao redor desse ponto, eu vou ter sempre uma situação onde vai ter sempre entrada. Ou seja, isso aqui, né, vai ter um saldo positivo. Esse aqui na esquerda vai ter um saldo negativo. Ou seja, aqui eu vou estar acumulando, ou seja, eu vou estar absorvendo algo, e aqui eu vou estar espalhando, eu vou estar gerando algo. Sempre vai ter uma saída. Quando a gente tem o exemplo aqui da esquerda, onde eu sempre estou gerando algo, estou sempre tendo uma saída ali em qualquer situação, isso vai ser um caso de divergente positivo, tá? Então, por mais que o saldo seja negativo aqui no meu exemplo, né, porque você sempre está saindo, esse é um caso de geração. Geração a gente consegue associar ali com uma criação de algo positivo. Já o caso do meio aqui, né, é o contrário. Meu divergente vai ser negativo, porque eu vou estar ali como se tivesse um buraco negro ali, ou uma carga negativa. Eu vou estar absorvendo as coisas ali e tudo vai sumir ali dentro. Vai ser um sumidouro, né, por exemplo. O caso de um sumidouro, um termo fonte ali, que a gente vai ver daqui a pouco, se a gente observar ao redor deles, é um exemplo clássico aqui de divergente positivo ou negativo. E já nesse caso aqui, né, onde a gente tem vetores aqui intercalados um com o outro em direções opostas, se a gente observar essa situação aqui, você vai ver que o saldo aqui é neutro. Vai estar saindo e vai estar entrando coisa de maneira equilibrada. Então, como o saldo aqui é neutro, meu divergente vai ser zero. Então, o divergente ele representa muito essa questão de saldo, de balanço ali de uma propriedade, de geração, de absorção. Ele tem uma relação quase contábil aqui com esse campo vetorial que a gente está observando. E a gente vê isso de maneira muito clara, né, na equação de conservação de massa, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas o que é essencialmente a conservação de massa? A gente quer que a massa seja sempre preservada. Para que a massa seja preservada, em um determinado lugar espacial, né, se a gente tiver esses 3 exemplos aqui, isso não pode acontecer. Nem isso. Porque o que vai estar acontecendo aqui para um caso incompressível? Vai estar entrando velocidade, vai estar acumulando fluido aqui dentro, só que aqui vai estar sempre acumulando tudo e vai cada vez mais ter mais coisa acumulada aqui e não vai se conservar. E aqui é o contrário, né? Se a gente tiver um campo assim, numa situação incompressível, vai estar saindo fluido para todos os lados, só que vai chegar uma hora que não vai ter fluido. Se isso aqui se mantiver para sempre, isso aqui é uma situação insustentável, isso aqui não está conservando massa também. Aqui na direita, né, nessa foto aqui, por mais que esse campo seja bem artificial, esse é um campo que vai conservar massa, porque eu vou estar sempre entrando e vou estar saindo na mesma taxa. Então, o divergente, né, a gente vai ver daqui a pouco, que ele vai aparecer justamente nessa situação. Beleza. E agora, né, vamos para outro operador, que é um operador um pouquinho mais complexo, que é o operador Laplaciano, né? O Laplaciano ele vai aparecer muito em várias equações de diferentes físicas. Ele é um termo que é muito interessante por ser um termo relativamente simples de ser resolvido, né? Muitas vezes ele vai ser linear, não vai ter grande complexidade. Mas o que ele representa efetivamente, né? De maneira mais intuitiva, o Laplaciano ele é um análogo à derivada segunda no caso unidimensional. Mas ele é um pouco mais que isso do que eu estou falando aqui. Na verdade, ele é o divergente de um gradiente. E, de maneira mais prática ainda, o Laplaciano ele é como se fosse, ele atua, né, querendo minimizar
os gradientes. O Laplaciano ele atua de forma contrária ao gradiente. Então, se a gente observar que essa é a definição dele, muitas vezes a gente escreve ele como um nabla ao quadrado, mas formalmente, né, ele é um divergente de um gradiente aqui, né, que a gente está vendo essa propriedade. E se a gente observar, né, ele aparece em muitos casos, a equação do calor, por exemplo, o exemplo clássico dele. Ele vai atuar também, o termo relativo à viscosidade nas equações de transporte de um fluido, a gente vai ver que vai ter um Laplaciano aqui em certos casos. Mas o que ele faz? Se a gente observar, por exemplo, esse campo, essa superfície aqui, a gente tem declives, tem pontos máximos, tem pontos de mínimo. Se a gente quiser avaliar o Laplaciano nesse campo, o que vai acontecer? Nessas regiões aqui de pico e de mínimo, respectivamente, nosso Laplaciano vai ser relativamente alto em magnitude. E se a gente quer uma equação, por exemplo, de condução de calor, né, que a gente tem um Laplaciano da temperatura igual a zero, o que vai acontecer no infinito dessa equação? Quando a gente minimiza o Laplaciano, a gente vai estar numa situação onde esse campo vai tender a ficar cada vez mais homogêneo. Então, o Laplaciano igual a zero, ele quer dizer um campo ali muito bem uniforme, muito bem disperso. Um Laplaciano elevado ali, com uma questão de magnitude alta, ele vai representar esses picos, essas regiões aqui. Então, sempre que a gente vai atuar com o termo Laplaciano, a gente vai ter uma tendência aqui a querer distribuir um pouco propriedades ao redor desse Laplaciano. Então, se a gente deixar isso aqui ficar igual a zero, a gente vai, cada vez mais que a gente avançar o tempo, isso aqui vai tender a ficar mais suave. O Laplaciano, né, ele é um operador que a gente vê que é uma soma de uma combinação de dois operadores, né, tem uma multiplicação do divergente com o gradiente. Só que se a gente lembrar, né, o que o gradiente faz? O gradiente ele pega um escalar e transforma num vetor. Só que o divergente ele pega esse vetor que foi transformado aqui e volta para um escalar. Então, por mais que isso aqui tenha mudanças de ordem, isso aqui vai ficar na mesma ordem do tensor que a gente está aplicando. Então, se φ for de segunda ordem, o Laplaciano de φ também é de segunda ordem. Se φ for de primeira ordem, o Laplaciano também vai acabar sendo de primeira ordem também, o que é bem importante aqui para a gente.